Bom, aqui é o professor Alexandre Braga novamente, com mais um vídeo de dicas para o desenvolvimento de jogos utilizando JavaScript. Bom, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como pegar um arquivo contendo múltiplas imagens, como é o caso desse aqui, que nós chamamos de spreadsheet, para fazer com que esse arquivo seja carregado dentro do nosso JavaScript, né, através do JavaScript na página HTML, e a gente possa desmembrar as várias imagens que estão dentro desse arquivo. Então, com um único arquivo de imagem, um arquivo PNG, por exemplo, a gente pode colocar todos os elementos de uma fase do jogo, por exemplo. Então, nessa imagem maior aqui, eu tenho um background, né, uma imagem de fundo, que seria uma espécie de um cenário. Aqui do lado, nas imagens menores, nós temos aqui objetos que serão posicionados na cena, como por exemplo aqui uma parede de tijolos, uma plataforma de metal, né? Um baú. No caso do baú, ele vai ter uma animação, ele pode ficar fechado ou aberto, né? E aqui uma bomba, né? Também ela pode estar com o pavio aceso, com o pavio apagado. Então você pode ir criando vários elementos para uma determinada cena e colocar aqui dentro do mesmo arquivo, e lá no JavaScript a gente consegue desmembrar esses objetos e sair inserindo eles nas posições adequadas. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma página HTML comum, né? Uma página simples HTML, aonde eu vou colocar os meus objetos de cena, tá ok? Então eu tenho aqui uma página comum, HTML, e dentro dessa página HTML eu vou ter aqui um head. Dentro do head eu vou colocar aqui algumas coisas a mais, por exemplo, o char_set, né, para definir o tipo de caractere que nós vamos utilizar. Vamos criar também um style simples, aonde a gente vai colocar nesse style as configurações do meu canvas, né? Então eu vou criar um canvas lá no HTML, e esse canvas vai ter a borda de 1 pixel de espessura, né? E também vai ser do tipo sólida, e na cor preta, né? Black. Se você quiser, você pode modificar isso aqui, colocar do jeito que você quiser. Aqui eu vou colocar um título, vou chamar isso aqui de fase 1, por exemplo, tá? Ok. Aí aqui dentro do body a gente vai criar o nosso canvas, que é o único elemento ativo que a gente vai ter dentro do HTML. Então vou dar um ID para ele, vou chamar ele de tela, por exemplo. Vamos criar uma largura, então ele vai ter 600 pixels de largura e uma altura de 400 pixels. Por quê? Porque é justamente o tamanho dessa imagem maior do fundo, né, do background. Então ele tem 600 pixels de largura por 400 pixels de altura. Então vai encaixar certinho aqui dentro do nosso canvas, ok? Muito bem, aí agora vamos criar um script, certo? Então nesse script, nesse JavaScript, a gente vai começar a colocar os elementos. Primeiramente vamos criar algumas constantes. Então a primeira constante que nós vamos criar é justamente uma constante chamada canvas, que vai receber o nosso objeto canvas através da página HTML. Então document.getElement by ID. Então eu vou puxar ele pelo ID, né? E aí o ID que eu dei lá para ele foi justamente tela. É isso para o meu objeto canvas. Além disso, eu vou precisar de uma outra constante para armazenar o nosso contexto, né? Então o canvas ele tem dois possíveis contextos. Um deles é o 3D e o outro é o 2D, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Então getContext, e aí eu vou puxar aqui o contexto 2D, ok? Bom, essa imagem maior ela tem o tamanho da tela, só que essas outras imagens menores elas são bem pequenininhas, né?
Então cada uma tem 16 pixels de largura por 18 pixels de altura. Então eu mantive um padrão. Então todos os objetos de cena desse cenário aqui, dessa fase, terão sempre a mesma largura e a mesma altura. Se você quiser, você pode criar outros elementos com tamanhos variáveis, com tamanhos diferentes. Só que aí, no caso, quando você vier declarar aqui algumas constantes para a largura e altura, você vai ter que definir várias para cada um dos tamanhos que você criou lá no teu sprite sheet. Como a gente só tem um, eu vou criar a minha largura igual a 16 pixels e a minha altura igual a 18 pixels, ok? Além disso, eu vou precisar de uma outra constante chamada escala. Por quê? Veja, esses objetos são muito pequenos, né? 16 por 18 pixels vai ficar pequeno. Então, dependendo do meu device, ou do tamanho da minha fase, eu posso precisar aumentar um pouco a escala dos objetos. Então, ao invés de mexer aqui no desenho, eu vou definir a escala direta aqui nessa constante. Então, vamos começar ela com a escala igual a 2, tá bom? Depois, se for o caso, a gente pode variar esse valor aí. Além disso, eu precisarei de uma outra constante que vai justamente associar essa escala com a altura e a largura. Então, vamos chamar ela de escala largura, que vai receber a escala multiplicado pelo valor da largura. E vou precisar de mais uma chamada escala altura, que vai receber o valor da escala multiplicado pela altura. Ok? Muito bem. Bom, com isso nós já temos as constantes necessárias para o nosso joguinho começar a ser feito, né? O nosso cenário. Vamos criar agora uma nova função chamada carrega imagem. O que essa função vai fazer? Ela vai justamente fazer a carga da imagem dentro do nosso projeto. Em outros exemplos, outros vídeos exemplos, eu expliquei outras maneiras de carregar uma imagem dentro do teu projeto. Uma forma mais simples. Hoje eu vou usar uma outra maneira de fazer isso. Então a gente vai criar aqui uma função e essa função ela vai receber como parâmetro o caminho para o nosso arquivo de imagem. Tá? Além disso, quando houver um retorno dessa função, quando ela retornar, ela vai criar um novo objeto do tipo promise. Os objetos do tipo promise são usados para processamento assíncrono dentro do JavaScript. Então, sempre que você precisar representar um determinado valor que pode estar disponível agora para o teu código, ou no futuro, ou de repente ele pode nunca estar disponível, o ideal é você utilizar o objeto promise. Por quê? Porque ele só vai processar o restante do código referente a essa função se o objeto que está associado a esse promise existir. Caso ele não exista, ele não vai dar prosseguimento ao restante do código, portanto não vai gerar nenhum erro, tá certo? Então, dentro do meu promise, eu vou passar para ele um método, né? Um método chamado resolve. Esse método resolve, ele vai ser do tipo arrow function. Então, na realidade, vai ser uma função, né? Uma função chamada resolve. E essa função resolve, o que a gente vai fazer com ela? Eu vou criar dentro dela uma nova constante chamada imagem, tá? Vou dar o nome de imagem e ela vai receber um novo objeto do tipo image, ok? Então, ela vai receber dentro da constante imagem um novo objeto image. Esse objeto image ele vai ter que buscar em algum lugar, em alguma pasta ou em um servidor, aquele meu arquivo contendo os objetos de cena, né? O meu sprite sheet. E vai associar essa imagem com o meu contexto lá dentro do Canvas, tá? Então, para isso, eu vou adicionar um evento ao meu objeto de imagem, né? Então, imagem.add_event. Eu vou adicionar um novo evento. Que evento seria esse? Seria, no caso, quando o objeto for lido, né? Quando eu conseguir carregar o meu objeto imagem
aí ele vai associar isso ao meu objeto canvas, ok? Então vamos lá. O que eu vou colocar então aqui dentro do método add-event? Eu vou dizer que quando o método load for executado, ele vai criar aqui uma função genérica, uma arrow function genérica, tá certo? E essa arrow function genérica, ela vai justamente receber o meu objeto resolve contendo a imagem que eu associei aqui na minha constante imagem, ok? Muito bem. Agora só está faltando a gente informar aonde ele vai buscar essa imagem, né? Então eu vou pegar aqui o meu objeto imagem, ponto src, que é justamente o método que vai indicar o caminho para onde ele vai pegar a imagem, e eu vou associar ao caminho que vai ser informado aqui dentro da minha função carrega imagem. Ok? Pronto, com isso nós já temos a nossa função concluída, certo? Bom, e agora, o que a gente vai fazer? Então a gente vai carregar a primeira imagem lá para o nosso canvas. Então eu vou chamar aqui a função carrega imagem, passando como parâmetro o caminho para ele achar lá o meu objeto. Então o meu arquivo de imagem ele está numa subpasta, então eu vou sair da pasta atual e ir para uma subpasta chamada img, e dentro dela tem um arquivo objetos.png, que é justamente o objeto de imagem que ele vai pegar. Como eu estou usando aqui o promise, o que vai acontecer? Ele vai verificar se isso aqui existe, se ele vai lá e consegue retornar esse objeto. Então vou colocar aqui o método then. O método then é justamente o que vai pegar a minha imagem e vai associar ela a uma outra arrow function, aonde eu vou dizer quais são os elementos dentro daquela imagem que serão carregados, a ordem com que esses elementos é carregado e aonde na tela esses objetos vão ficar. Veja, quando eu falei em ordem de carregamento, isso é muito importante, porque, por exemplo, eu tenho aqui o cenário. Então, o cenário tem que ser a primeira coisa a ser carregada. E por cima dele vão vindo os outros elementos. Se eu carregar qualquer elemento desse antes, o cenário vai ficar por cima e vai cobrir esse elemento. Então, a ordem que você carrega a imagem, ela é muito importante. Então, a primeira imagem que nós vamos pegar é justamente o background, né? Então, vou chamar aqui o meu contexto. E dentro do meu contexto, o método drawImage. O método drawImage, ele recebe uma série de parâmetros, né? Ele recebe qual é a imagem que eu vou puxar. Ele recebe as coordenadas x e y do ponto inicial, no caso eu quero começar aqui do canto superior esquerdo, né, do início da imagem, e quero pegar todos os pixels que vão até o final dessa imagem. Além disso, eu preciso informar em que posição da tela, lá do meu canvas, essa imagem vai ser inserida. Então, como a gente vai começar logo do início, eu vou colocar aqui 0 para o eixo x, 0 para o eixo y, 600 para o final, né? No caso, esse 00 é o início, 600 para o eixo x e 400 para o eixo y do final da imagem. Além disso, eu preciso passar em que posição ele vai aparecer lá no canvas. Mesma coisa, a partir da posição 0x, 0y, 600x e 400y, ok? Pronto, com isso a gente já carregou a nossa primeira imagem. Vamos salvar isso aqui. Eu salvei com o nome de cenário.html e vamos fazer um teste aqui no nosso navegador, tá? Então, eu tenho aqui o cenário e vamos ver o que aconteceu. Não carregou a imagem. Então, vamos ver aqui por que ele não carregou. O que foi que ficou faltando aqui? Vamos inspecionar nosso código. Ele gerou um erro aqui. Ah, tá. Ele está dizendo aqui o seguinte, que na linha 13, né, o documento não está... Ah, tá. A função. Então, vamos corrigir aqui.
Aqui, ó, document. Pronto. Ainda temos um errinho aqui. Ele está dizendo que não é uma função aqui. Na linha 24. Vamos ver aqui. Imagem add evento. Ah, tá. Listener. Né? Faltou finalizar aqui o nosso comando. Então vamos ver. Agora sim. Então nós já temos o nosso cenário carregado aqui no Canvas, ok? Vamos continuar. Então agora que eu já tenho um primeiro objeto inserido, o que eu vou fazer agora? Eu vou carregar mais um objeto. Vamos carregar primeiramente uma plataforma. Então aqui no meu cenário eu vou desenhar aqui perto desse chão verde uma plataforma feita com tijolinhos, né? Observe que eu tenho aqui esse modelo de plataforma, deixa eu ampliar aqui, que parece o tijolinho. Então, o que eu posso fazer? Como eu quero criar uma plataforma a partir dessa imagem, eu teria que replicar isso aqui várias vezes. Então, a gente vai colocar aqui dentro do for, né? Então, for x igual a 20. Por que 20? Porque eu vou começar a partir da posição x, no eixo x, né? 20 pixels mais para frente. E vou terminar em 40. Então, for menor que 40. E aí eu vou incrementar x. Se você quiser fazer uma plataforma maior ou menor, basta aumentar aqui esse valor. Aí dentro do for, eu vou chamar o meu contexto e desenhar a minha imagem, tá? Então, novamente, eu vou chamar o meu arquivo de imagem. E aqui eu vou dizer qual é a posição. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o desenho. Veja que o background ele terminou na posição 600 aqui do eixo X, né? Então, a partir da posição 601, eu já tenho o meu tijolinho, a minha parede tijolinho. Então, eu vou começar aqui no eixo X, a partir do 601, do eixo Y0. Aí aqui eu vou informar o tamanho do meu objeto, que ele tem 16 de largura por 18 de altura. Agora, a posição onde ele vai aparecer lá na tela, eu teria que fazer o seguinte. Eu vou pegar o valor de x, que é essa variável que nós estamos incrementando aqui, e vou multiplicar pela quantidade de objetos que eu quero desenhar. No caso, 11 objetos para ele fazer uma plataformazinha, né? E em que posição ele vai aparecer no eixo Y? Ele vai aparecer, como eu falei, nessa parte mais baixa aqui, perto do verde, né? Então, perto lá do final, dos 400, né? São 600 por 400. Então, vou colocar aqui, por exemplo, 335. E o tamanho final do meu objeto, que é 16 por 18. Então, eu já tenho aqui o necessário para desenhar a nossa primeira plataforma. Vamos salvar aqui e testar para ver se está funcionando direitinho. Ok, então veja que ele desenhou aqui uma plataforma. Se eu quiser puxar mais para a esquerda, mais para a direita, mais para cima, mais para baixo, ou aumentar ou diminuir, basta modificar os valores aqui dentro do Draw Image. Agora, vamos pegar mais um objeto. Então, vamos chamar lá o contexto, ponto, Draw Image, novamente o meu objeto imagem, e aqui dentro do objeto imagem, o que é que eu vou pegar? Eu vou colocar mais outra plataforma, né? Eu vou utilizar agora essa plataforma de metal aqui do lado, certo? Então vamos lá. Ela tá na posição, são 18 pixels, né? Então ela vai estar abaixo dessa última que a gente fez aqui, do tijolinho. Então eu vou descer aqui para 601, continua do lado do grandão, mas aqui eu vou colocar 19 no eixo Y, 48 no eixo X e 18 no eixo Y. Além disso,
ela vai aparecer lá na posição 0, 200, então ela vai aparecer próxima da borda, né? E uma coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou esticar o tamanho desse objeto, tá? Então, ao invés de 16 por 18, eu vou distorcer ele um pouco. Então, ele vai ter o tamanho de 72 por 18. Então, aqui no caso, eu carreguei várias imagens iguais para formar a plataforma. Aqui eu peguei uma única imagem e estiquei ela no eixo X, ela ficar mais comprida e eu não ter que criar um loop para ler vários objetos ao mesmo tempo. Isso é possível fazer quando o objeto, mesmo distorcido, mesmo esticado, aliás, ele não distorce, ok? Então vamos verificar como é que vai aparecer aqui na nossa imagem. Muito bem, então eu já tenho aqui no cantinho, veja aqui próximo do cume, né, dessa montanha, a minha plataforma já apareceu aqui um pouco mais esticadinha, certo? Vamos trazer mais um objeto, então contexto, ponto, draw image, e aqui eu vou desenhar a minha imagem, certo? Então, essa segunda vai ser o quê? Eu vou pegar a mesma plataforma, essa plataforma metálica aqui, ok? E vou dar uma distorcida ainda maior. Vou deixar ela mais alongada ainda do que aquela outra que nós fizemos. Então, vamos lá. Ela vai começar na posição 601, 18, 48, 18. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Ela vai aparecer mais recuada para a direita. Então, no eixo X eu vou arrastar mais para frente um pouco. O eixo Y vai ficar um pouco abaixo do que, aliás, um pouco acima do que a última que nós fizemos. E agora eu vou distorcer bastante, né? Na outra eu distorci 72, aqui eu vou distorcer 120 para ela ficar mais comprida ainda, ok? Vamos salvar. F5 para atualizar, pronto. E nós já temos ela aqui suspensa e um pouco mais esticada. Ah, eu quero que ela fique mais esticada ainda. Então vamos colocar aqui 140. Claro que tem um limite, depois, se você esticar muito, ela começa a distorcer, tá bom? Então vamos lá. Outra coisa, observe que eu estou digitando na mão as coordenadas de posicionamento de todas as imagens que eu estou inserindo no meu cenário. Mas eu poderia, por exemplo, criar uma função randômica, né, uma função aleatória, e associar no eixo X de cada uma das imagens para que ela apareça em posições aleatórias da tela. Então, cada vez que eu entrar nessa fase do jogo, as plataformas, por exemplo, apareceriam em posições diferentes. Eu só tenho que tomar cuidado para armazenar em variáveis os números aleatórios que foram sorteados para cada objeto plataforma, para que ele não sorteie de novo aquele mesmo número e aí apareça uma plataforma em cima da outra. Ou ainda eu tenho que multiplicar o valor que ele sorteou por um fator qualquer, né? Para que, por exemplo, a distância entre uma plataforma e outra seja suficiente para um personagem passar. Então, como por exemplo, os meus personagens teriam o mesmo tamanho dos objetos, 16 por 18, bastaria eu multiplicar qualquer número que fosse sorteado pela altura máxima do objeto, no caso 18, e ele sempre iria desenhar na tela, né, criar na tela uma plataforma com espaço suficiente para que um personagem passe por baixo dela, ok? Então isso você pode fazer, isso aí é assunto para um próximo vídeo que nós poderemos colocar. Então, por enquanto a gente vai só inserir em posições pré-definidas os objetos. Vamos colocar agora o baú, né? Então, vou chamar aqui de novo draw imagem, recebendo como parâmetro o meu objeto de imagem. E aí o baú vai ficar em cima de uma daquelas plataformas. Então o baú, ele também começa aqui, ó, a partir da posição 601, né? Só que está abaixo daquela outra plataforma. Então 601, 39, 15 e 18, porque ele é um pouco menor, né? Tem um espaço em branco atrás dele. Vou colocar ele na posição 290 do eixo X e 320 do eixo Y. Ele vai ter o objeto, a posição 15 e 18. Vamos salvar.
Vamos testar aqui para ver o nosso objeto funcionando. Pronto, então eu já tenho aqui, ó, o meu baú posicionado aqui em cima da plataforma, certo? E por fim, faltou a gente desenhar a bombinha, né? Então, contexto.drawImage, passando o meu objeto imagem como parâmetro, e aí eu vou dar as posições em que a bomba se encontra. Então, ela está a partir do 617, porque ela está mais à direita, né, aqui do muro. Então, ela vai começar aqui na posição 617. 0 do eixo Y, tamanho dela 16 por 18. E a posição que ela vai ficar 250 por 145. E o tamanho final do objeto 16, 18. Ok? Vamos testar aqui. Apertar F5 para atualizar. Pronto. Veja que a bombinha já apareceu aqui na outra plataforma. Certo? Muito bem, pessoal. Então, com isso, eu consegui extrair todos os elementos de desenho que estavam lá no meu sprite sheet para dentro aqui do meu código. Eu poderia criar também uma função, por exemplo, para animar a bomba, né? Fazer com que o foguinho ficasse piscando. Bastaria alternar a bomba apagada com a bomba acesa e ele daria a ideia de que o pavio está aceso. A mesma coisa o baú. Por exemplo, quando o meu personagem chegar perto do baú, encostar nele, ele automaticamente abrir o baú ou verificar se o personagem tem uma chave que permita abrir esse baú. Ele vai e abre. E aí eu poderia fazer saltar aqui de dentro do baú um prêmio, né? Ou até mesmo uma armadilha. De repente eu teria baús do bem e baús do mal, né? O baú do bem você ganharia um bônus, uma pontuação, e o baú do mal você ganharia você perderia uma vida, perderia sangue, alguma coisa assim, tá? Então essas mesmas técnicas podem ser usadas para várias situações dentro do seu jogo. Ok? Espero que tenham gostado e até a próxima.